Então, o texto diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. É o apóstolo Paulo falando. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pode dizer amém? Amém. Então, meus irmãos, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas apesar dessa certeza, a nossa prática mostra algo diferente. Nós vivemos nesse mundo como se fôssemos durar aqui para todo sempre. Nesse fim de semana, eu ouvi um alerta que a Marinha emitiu, dizendo que entraria uma ressaca muito forte, que iria do norte do Rio de Janeiro até o litoral de Porto Alegre, onde eram aguardados pela Marinha ondas de 3 metros de altura nas praias. Os velejadores prudentes mantiveram seus barcos em segurança nos portos. Houve um alerta de tempestade e aqueles que foram prudentes se guardaram de tempestades, de tormentas, de perigos desnecessários. Agora é interessante que, apesar de nós continuamente sermos alertados de que um dia partiremos dessa terra, nós não agimos com a mesma prudência, nós não agimos como se isso de fato fosse realidade. Na verdade, raramente nos preparamos para um dia partirmos dessa terra. Vivemos como se fôssemos ficar aqui para sempre. Dificilmente tomamos a tempo as decisões devidas, nossos valores são confusos, e essa maneira de viver vai fazer com que a gente chegue ao final da nossa vida, no momento em que a gente vai olhar para trás e não vai mais poder retroceder, consertar. Vamos olhar para o que fizemos da nossa vida e um sentimento de grande arrependimento vai tomar o nosso coração. Quem expressa bem essa ideia é uma música dos Titãs. Eles deram um título bem apropriado, Epitáfio. Aquela declaração que vai no túmulo de pessoas que já partiram. Uma frase final, alguma coisa que descreve a vida daquela pessoa, como ela agiu, que a caracterizou. Então, por que a gente pode citar a música dos Titãs aqui como exemplo? A Bíblia diz que existe uma graça especial que faz com que a gente se regenere e conheça Jesus Cristo. Mas existe uma outra graça, mais geral, a graça comum, que Deus concede a todos os homens. É essa graça comum que impede que os bandidos, os perversos, as pessoas más, sejam exterminadas agora mesmo. Essa graça comum permite que muita gente tenha lampejos, ela possa contemplar reflexos da verdade. Então, nessa música, acontece isso. A música diz assim: eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Agora, quando a gente chega no refrão, aí é Gênesis 3 puro. É a degeneração da raça humana. Então eles dizem no refrão: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso é uma abominação, isso é um absurdo. E a gente não crê assim de jeito nenhum. Mas o reflexo é verdadeiro. Eu devia ter amado mais. Eu devia ter chorado mais. Eu devia ter visto o sol nascer mais vezes. E ele continua a música dizendo que ele se empenhou em muitas coisas que não trouxeram alegria e que agora ele se arrependia de não ter feito. Eu assisti algum tempo atrás um documentário no Discovery Channel sobre o 11 de setembro. Era um especial que comemorava a data, não sei quantos anos do 11 de setembro ali eles estavam celebrando. Eles fizeram uma reconstituição
uma dramatização muito boa sobre o que aconteceu no último instante de vida das pessoas que estavam envolvidas, sendo vitimizadas ali por aquele ataque terrorista. Então eles misturavam algumas cenas que eles estavam dramatizando com atores e algumas cenas reais do filme do momento. E ali, gente, a gente observa isso com muita clareza. Naqueles instantes finais, enquanto as pessoas estão soterradas por escombros, naqueles momentos em que as pessoas estão sendo mortas pelas chamas do prédio, elas tentavam desesperadamente encontrar, falar, se comunicar de alguma maneira com as pessoas que amavam. Elas ligavam, pressentindo que a sua hora estava chegando e elas queriam comunicar para as pessoas queridas, talvez pela última vez, que as amavam. Não houve um único caso de alguém que tenha pego o telefone naquele instante para ver o seu saldo bancário. Não teve nenhum caso de pessoas que se preocupavam em rever os compromissos da agenda da semana. Ninguém pensou na possibilidade de mudar a mobília da sua casa ou trocar de carro naquela circunstância. A única coisa que importava era elas fazerem um último contato, era elas dizerem pela última vez que amavam aquelas pessoas queridas. Imagine que você recebeu hoje a notícia de que tem apenas mais 30 dias de vida. O que você faria? Algumas pessoas talvez estejam pensando aqui, mas esse tema é meio doentio, deprimente, mórbido. Vim aqui para receber uma palavra de ânimo, de alegria, e aí vocês me levam a pensar nos últimos instantes, na minha morte. Mas Jesus, ele foi, gente, muito mais radical. Jesus conta uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16, em que ele diz o seguinte: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que fazer. Vou derrubar os celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Percebe o que acontece? A versão antiga, ela é ainda mais forte, ela diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, nessa parábola, Jesus exorta a todos a olharem a vida sob esse ângulo. Jesus nem diz que teremos mais 30 dias de vida pela frente, mas que devemos viver considerando que em apenas mais algumas horas nós nos despediremos dessa terra, nós partiremos daqui. Hoje pode ser o nosso último dia de vida. Há uma música antiga do Cate Barneia, uma banda cristã. Eles fizeram a música fundamentada nessa parábola, e acho que é o autor, chamado Brother Simeão, ele era o autor das músicas do Cate Barneia, da maioria era, né? Então a música começa assim: extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Que notícia é essa, pequeno jornaleiro? O mundo acabará amanhã de manhã. Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente, você não estava preparado. Esta noite pedirão tua alma, louco. Johnny, pobre Johnny, nem sabe que tem uma alma.
Percebe o que acontece? Agora, quando olhamos a vida sobre o prisma dos nossos últimos instantes, então os nossos valores tendem a se alinhar com os valores de Deus. Quando nós olhamos a vida sob esse prisma dos últimos instantes, nossa vida pode terminar logo mais. Pode ser que amanhã eu já não acorde. E se eu vivo hoje com essa consciência, os nossos valores começam a se alinhar, a se afinar com os valores de Deus. Já que hoje eu estou muito musical, eu quero dizer para vocês que na hora que o Titanic afunda, não há mais nada que pudesse ser feito, apenas a certeza de que a morte se abreviava rapidamente. Então a orquestra lembra e toca um hino muito antigo para a gente. E o hino diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Até aquela hora, a orquestra provavelmente tinha tocado dezenas de músicas. Antes do Titanic bater no iceberg, os músicos pensaram em todo tipo de música para alegrar as pessoas. Se alguém, alguns instantes antes, propusesse cantar, imagina, você pagou uma passagem caríssima num navio de luxo, um transatlântico, você está cruzando o oceano, a orquestra cantando, você rodeado de luxo. Se alguém propõe cantar um louvor a Jesus, como as pessoas reagiriam? O que diriam? Essa pessoa seria ridicularizada. Jamais ela seria atendida. Mas quando essas pessoas se dão conta de que dentro de alguns instantes elas vão partir dessa terra, a morte se aproxima com uma extrema velocidade, os valores mudam radicalmente. Agora, aqueles músicos, eles não tinham mais aquela dúvida se tocariam rock, bolero ou valsa. Em alguns instantes atrás, ou alguns instantes à frente, eles vão estar partindo desse mundo. Então agora, nada mais disso importa. Eles se lembram de uma música que provavelmente aprenderam quando crianças e entoam um louvor a Deus. Percebe o que acontece? Quando nós nos deparamos com a morte, os nossos valores começam a se alinhar com os valores de Deus. Nós começamos a entender as prioridades que o reino de Deus tem. Nós começamos a ver as banalidades desse mundo, a que nós estamos tão apegados com tanta mesquinhez. Ser sábio é perceber essa verdade de que as nossas horas estão contadas o mais cedo possível na Bíblia. A sabedoria se acha nisso, em nós percebermos essa verdade. As nossas horas estão contadas, e nós percebermos, entendermos e vivermos essa realidade o mais cedo possível que nós pudermos. Moisés, ele compõe um salmo, que é o Salmo 90, em que no versículo 12 ele diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então você vê o que acontece? Você não precisa estar num leito, você não precisa estar na iminência da morte para chegar a essa conclusão, para viver dessa maneira. Agora veja,
nós lemos o texto de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, não me lembro exatamente quando, nós falamos sobre Romanos capítulo 12, em que o apóstolo Paulo se refere a um tipo de sacrifício. Ele diz: ofereçam-se em sacrifício a Deus. Ali, aquele sacrifício, aquela expressão que o apóstolo usa, eu espero que os irmãos lembrem, pelo menos alguns, significava que Paulo estava entregando uma oferta nas mãos do sacerdote. Quem lembra dessa explicação, diga amém. Mas agora, o apóstolo Paulo fala de uma outra oferta. Fala de oferta de bebida. Essa oferta é diferente. Essa oferta, quem a faz, é claro, é o sacerdote. Mas essa oferta, ela não é colocada como um animal no altar. Essa oferta, ela é uma oferta de bebida. Então ela é derramada sobre o altar. Então você percebe a diferença? Agora Paulo está no fim da vida. Lá atrás, num certo momento do seu ministério, ele diz: entreguem a vida de vocês nas mãos do Todo-Poderoso, como sacrifício vivo. Mas agora ele diz: a minha vida eu entreguei como uma oferta de bebida. Ou seja, essa oferta, ela foi derramada no altar. Depois que a oferta é derramada, não tem mais como voltar atrás. Essa é a diferença. Então você percebe o que acontece? É como se Paulo estivesse dizendo assim: já no fim da sua vida, o que eu fiz está feito. Não tem mais espaço para arrependimento. A minha vida foi derramada, não tem retorno. Minha vida foi entregue e vivida de tal forma que mesmo que eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, como fiz da primeira vez. Se o apóstolo Paulo tivesse ouvido a parábola de Jesus: esta noite, Paulo, pedirão a tua alma, Paulo não ficaria deprimido, ele não ficaria apreensivo, Paulo não entraria em pânico, mas ele diria: oba, glória a Deus, maravilha, eu venho esperando por isso há anos. Percebe? Paulo fala com absoluta confiança a respeito da sua morte, porque ele está absolutamente seguro de que viveu da maneira correta. E de que forma o apóstolo Paulo viveu? Então agora a gente vai ver 3 aspectos da vida de Paulo. Primeiro, Paulo escolheu o bom combate. Paulo diz que escolheu um bom motivo pelo qual viveria e pelo qual morreria. A cantora Joan Baez, ela tem uma música em que ela diz, talvez o Charles ache, pô, o Henrique está querendo uma vaga no louvor, ele está me dando um monte de indireto, mas não é. É que coincidiu de ter um monte de música citada aqui hoje. Então a cantora Joan Baez, ela num trecho de uma das suas músicas, ela diz: não podemos escolher como vamos morrer, mas podemos decidir como vamos viver. Não podemos escolher como vamos morrer, mas podemos decidir como vamos viver. Gente, a vida, ela é feita de escolhas. Então Paulo diz: combati o bom combate, o artigo definido, ou seja, diante de vários combates que Paulo poderia ter travado, ele escolheu o bom e concentrou todos os seus recursos nele. Olha a lição que Paulo dá. Nós não devemos entrar em qualquer luta, nós não devemos comprar qualquer briga. Se nós entramos em todas as lutas, em todas as brigas, o que vai acontecer? Lá no final, a gente vai olhar para trás e vai se arrepender amargamente da vida que levou. Então, o que Paulo ensina é: escolha a boa batalha e dê o seu melhor nela.
centralize nela toda a sua atenção, todo o seu cuidado, todos os seus recursos. Quem quiser ganhar todas as batalhas, certamente acabará perdendo a guerra. Concentre-se naquilo que Deus quer que você faça. A ideia aqui é: faça menos e realize mais. Faça menos, realize mais. Existem muitas coisas pelas quais não vale a pena você se aborrecer, perder o sono, despender suas energias, seus recursos. Mas existem algumas lutas que são boas. Vale a pena você lutar por sua família. Vale a pena você lutar pelos seus filhos. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu amigo de oração. Lute pelo reino de Deus. Lute para que a mensagem de Deus se propague. Vale a pena você cuidar da sua saúde física. Vale a pena você cuidar da sua saúde emocional. É vital você zelar pela sua vida espiritual. É vital você cuidar da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com a igreja. Então, gente, para viver sem que você se arrependa de ter desperdiçado a sua vida, escolha o bom combate e concentre nele todos os seus recursos. Segunda atitude de Paulo. Paulo terminou a corrida. Então, relembro que a gente falou isso há meses atrás quando falamos desse texto. Paulo não diz que ganhou a corrida. Paulo não diz que chegou em primeiro lugar na sua corrida. Ele não diz que venceu a corrida, mas apenas que terminou. Ele reforça essa ideia em Atos capítulo 20, verso 24. Ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não me importo, não considero a vida de valor algum, se tão somente puder terminar a corrida. Então, gente, o exemplo aqui que me vem ao coração, eu estava, enfim, estudando sobre esse assunto. Não tem como, quando você fala de ganhar vida, perder vida, você acaba lendo, vendo textos e vídeos sobre esses vídeos motivadores, né? E aí eu li a história de Vanderlei Silva Lima, eu esqueci o nome dele. Bom, também não importa. Eu quero dizer o seguinte: eu descobri uma coisa muito interessante. Quando a Olimpíada vai começar, um mês antes, a chama olímpica é acesa na cidade de Olímpia, na Grécia. E, de alguma maneira, essa chama vai chegar no país de destino, aonde vai acontecer a Olimpíada. Só que quando essa chama, ela é levada por diversas maneiras até aquele país, só que quando ela chega no país, existe todo um roteiro, onde algumas pessoas são honradas, sendo convidadas a conduzirem aquela tocha. Agora imagine se você é convidado para fazer parte nesse percurso. Você vai ser o cara que vai levar a tocha e vai entrar no estádio com ela, para acender lá a pira olímpica. Só que quando lhe dão a tocha, você pega ela, se empolga, fala: gente, eu estou muito bem preparado, eu vou correr, eu quero fazer um tempo melhor do que todos os que fizeram antes de mim aqui. Você sai correndo com aquela tocha, só que num determinado momento vem uma lufada de vento e apaga a sua tocha. Mas você diz: cara, mas eu estou com um tempo muito bom, eu não posso parar, porque senão o meu tempo vai ser prejudicado. E você continua indo em frente, você entra no estádio com a tocha na sua mão, entrega a tocha a quem de direito ali, só que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: cadê a chama? Gente,
o que o apóstolo Paulo diz é que nós fomos chamados não para chegarmos em primeiro lugar. Nós não fomos chamados para nós disputarmos uma boa colocação lá no final. Nós fomos chamados para nós completarmos a nossa corrida. Basta que você chegue ao final dela, mas chegue com a sua tocha acesa. Essa é a melhor ilustração que a gente pode trazer aqui. Tem pessoas que ficam preocupadas em relação à sua posição na corrida. E elas começam a se comparar. Nesse caso, gente, não tem jeito. Quando você se compara, ou você vai se sentir péssimo, deprimido, aborrecido, vai sentir inveja dos que estão lá na frente, vai ter uma série de sentimentos como mágoa e coisas semelhantes, ou você vai olhar para os que estão atrás, seu coração vai se ensoberbecer, você vai ser tomado de uma enorme altivez. Então você percebe, é por isso que o apóstolo diz: gente, vocês não estão numa competição de corrida, fazendo com que seja necessário que você chegue antes de todo mundo lá na frente. Você não tem que chegar primeiro, você precisa apenas chegar, levando a tocha que lhe foi confiada. Corra, caminhe, precisou, para, descansa, depois você continua indo em frente, mas não deixe a tocha se apagar, e não desista no meio do caminho, vá até o final. Terceiro lugar, Paulo manteve a sua fé. Ele diz: guardei a fé, fui leal ao que me foi confiado. Diante de todo o sofrimento que Paulo passou por amor a Cristo, se ele tivesse apostatado da fé, talvez muitos de nós dissessem: ele tem toda a razão, porque aquele homem se dedicou, ele perdeu muita coisa, ele se deu totalmente para uma causa. Como Deus deixou que ele sofresse tanto? Como Deus deixou que ele passasse por tanta dificuldade, tanta dor? Mas o que nós vemos é que Paulo não pensou dessa maneira. Ele se manteve fiel até o fim. E hoje, olhando a vida de Paulo, distante de tudo aquilo de dificuldade que ele passou, nós olhamos para ele e vemos: Paulo não poderia ter feito escolhas melhores. Paulo não poderia ter vivido de maneira melhor do que a que ele viveu. Paulo não poderia jamais ter escolhido algo melhor do que todas as escolhas que ele fez. Ele sabia: olha, agora os meus dias estão contados. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé, e eu sei que existe uma grande recompensa. A coroa da vida me está reservada desde os tempos antigos, e eu vou recebê-la diretamente das mãos do meu Senhor. Então, para você viver sem se arrepender, não se abata diante das dificuldades, mas guarde a sua fé. Eu quero concluir, gente, dizendo que precisamos tomar algumas atitudes, precisamos fazer algumas escolhas, assumir alguns compromissos, para que não venhamos a nos arrepender no final de nossas vidas. Esse final vai chegar. Fale para a pessoa que está do seu lado: eu não queria te dar essa má notícia, mas um dia você vai morrer. Então, gente, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar. Então será melhor fazermos como Paulo, que combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé, e assim, quando o nosso dia chegar,
nós também não teremos do que nos lamentar. Eu quero propor, nesse início, primeiro instante de campanha, que a gente faça assim, assuma alguns compromissos. Primeiro compromisso, da gente, nos próximos 30 dias, vamos orar juntos, sempre às 15 horas, ou às 20 horas, o que você achar mais conveniente para você. Escolha um horário, 15 ou 20, se quiser 15 e 20, em que você vai orar, para que Deus toque nos nossos corações, renove a igreja, reavive seu povo, seu próprio coração, para que o Senhor continue nos visitando, fazendo diferença, tratando o nosso caráter, enfim, para que Deus sacuda a igreja, transforme a nossa vida, nos faça mais parecidos com Jesus. Segundo compromisso é de nós jejuarmos. Como a gente falou no domingo passado, algo muito pessoal. A gente deve jejuar sempre que nós percebemos que o noivo se distanciou. A gente precisa jejuar para que o noivo se aproxime de nós. Então, gente, se você tem dúvida a respeito desse assunto, ouça a mensagem da semana passada, mas é algo muito pessoal, algo que Deus deve lhe falar ao seu coração. Já deveria ter lhe falado ao longo dessa semana. Terceiro compromisso, vamos manter a leitura bíblica diária da Bíblia e do livro 30 dias para viver. E assuma o compromisso de, pelo menos nesse períodozinho, de você procurar uma célula e se comprometer com essa célula durante esses 30 dias. Então, gente, quando Esdras estava para partir para um empreendimento gigantesco, que era a reconstrução dos muros de Israel, ele faz uma oração, pedindo a bênção de Deus para o início daquela jornada. Então, eu queria fazer assim com vocês, que a gente orasse nesse momento. Vamos ter uma jornada de 30 dias. Se você propôs qualquer assunto no seu coração para jejuar, você pode ter certeza que amanhã de manhã você vai estar sendo tentado em relação a isso. Talvez hoje à noite, antes de você sair daqui. Talvez algumas lutas aconteçam no início. O inimigo vai tentar te demover de toda maneira do seu propósito. Seja de orar, seja de jejuar, seja de buscar a Deus, seja de ler, seja de conhecê-lo, seja de ter intimidade com Ele. Mas se você perseverar, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Alguma coisa maravilhosa, definitiva, vai marcar a sua vida para todo sempre. Então eu queria convidar vocês para nós orarmos juntos. Aqueles que vão participar da campanha, por favor, se coloque de pé aí no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Meu Deus querido, nós queremos, Senhor, te entregar essa jornada de 30 dias, em que vamos buscar o Senhor com mais intensidade. Queremos separar para o Senhor, reservar para o Senhor um pouco mais do tempo que temos feito regularmente. Então, vamos dispor o nosso coração a orarmos diariamente a Ti. Queremos também entregar a Ti o jejum que propomos agora no nosso coração. Também a leitura do livro, a leitura da Bíblia, participação numa célula. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. Que o Senhor nos conceda que venhamos a ter sucesso nessa jornada que começamos nesse momento. No que cabe a nós, Senhor, consagramos a Ti esses próximos 30 dias. Que o Senhor trate com a gente, fortalece as nossas famílias, Senhor. Toca no coração dos nossos filhos. Dá-nos graça para que os nossos amigos de oração sejam alcançados. Fala com a igreja, traz uma unidade muito maior a nós, a Teu povo que se reúne aqui nesse lugar. Permita, Senhor, que tenhamos experiências indizíveis com o Senhor, com o Teu Espírito, coisas que nunca experimentamos antes,
que agora se sucedam sobre nós. Abre os céus, Senhor. Vem estar com a gente nesses dias. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a hora está avançada, vamos fazer o momento da oferta. Você que é membro da igreja, que assumiu o compromisso de sustentá-lo em todos os sentidos,